Alerta para a seleção brasileira. Alerta para o povo brasileiro. Hoje de manhã, enquanto eu dirigia, veio até mim a palavra do Senhor. Eu realmente entendi o que significa isso quando li muitas vezes na Bíblia. Ou como alguns chamam, um fluxo de pensamento. Ou como outros chamam, o meu inconsciente teve acesso à consciência coletiva. O meu braço ficou todo arrepiado, porque algumas respostas me vieram imediatamente. Sim, depois de quase 13 anos eu entendi o que aconteceu naquele fatídico dia, lá no Mineirão, quando perdemos de 7-1. Hoje eu entendi a causa, porque eu vi os mesmos sinais, em escala menor, na estreia do Brasil contra o Marrocos. Sim, eu estava lá, eu vivi todo aquele drama, toda aquela catástrofe. E o problema do Brasil não está nos pés, não é no campo, não é o esquema tático, porque o Brasil está sofrendo uma doença invisível, chamada Predictive Error. Traduzindo, erro de previsão. E isso acontece quando o cérebro cria uma expectativa e a realidade mostra outra. E aí o sistema operacional mental, ele trava. Não é as pernas. Sabe o computador? Carregando, fazendo download. Não vai. Deu tilt. É assim que eu vi o Brasil contra o Marrocos. 20 minutos de pane completa. Jogadores perdidos, errando posicionamento, errando coisas fáceis, leitura, domínio da bola, passes, tudo. Porque o sistema operacional tinha sido travado, bloqueado, como aconteceu no 7-1. E por que isso está acontecendo? Porque os jogadores entram em campo carregando uma identidade que nenhum outro país possui. Somos os únicos pentacampeões do mundo. Somos o país de Pelé, de Zico, de Ronaldo, de Ronaldinho. É o nosso passaporte. Onde vamos no mundo, falamos de futebol e as portas se abrem. Nosso orgulho. Quando vestimos essa camisa, não importa qual é o jogador, mas quando ele coloca essa camisa traz toda essa identidade, tradição e pressão. E é só ônus, é só responsabilidade. O futebol é parte da nossa alma, é a nossa força. Mas toda força tem a sua sombra. A sombra da nossa história é ela que desajusta as nossas expectativas. Porque os títulos ficam no passado. Não é como a herança financeira, que passa de geração para geração. Pelé não entra mais em campo, Romário também não. Mas a camisa continua a mesma, só que os jogadores são outros. E quando vestimos essa camisa, nós vestimos também uma ilusão. A ilusão que somos Brasil, a ilusão que somos pentacampeão e que tudo vai dar certo. Que encontraremos um caminho. Porque somos Brasil, venceremos. Foi assim em 2014, eu estava lá e eu vivi isso. Experimentei isso antes do jogo. A gente estava sem Neymar, o nosso único esquema tático, porque era bola no Neymar e ele resolvia, como sempre foi. Como é a França hoje em dia, que tem muitos talentos, o time não joga, mas uma hora ou outra os caras vão decidir. Assim era o Brasil antigamente, dependendo sempre das individualidades. E a gente estava sem Neymar, nosso único esquema tático, e mesmo assim, dentro de mim eu dizia, não, nós somos o Brasil, vamos pra cima, estamos jogando em casa, nós vamos ganhar dos alemães. Eles eram a seleção mais preparada daquela Copa. E essa camisa, ela tira a capacidade de sermos humildes. E deixamos de olhar para a realidade, deixamos de olhar que a geração mudou, o futebol mudou. E quando eu falo de humildade, não quer dizer se sentir inferior. Não é pensar pequeno. Não é se vestir mal. Não é não ter dinheiro. Humildade é a capacidade de olhar para a realidade sem mentir para si mesmo. Humildade é reconhecer quem você é. Humildade é reconhecer quem você foi. E quem você é agora. E os ajustes que você precisa fazer para ser quem você quer ser no futuro. Assim como aconteceu em 2014, aconteceu contra o Marrocos. Carregamos a expectativa de um país inteiro, da alma de uma nação, que fez do futebol a sua grande alegria e grande ilusão. Mas quando a realidade nos confronta e a gente não estava preparado, o colapso acontece, o sistema trava. Quanto o Marrocos não foi pior, porque o Marrocos não tinha a mesma qualidade ofensiva da Alemanha, senão era no mínimo uns 4. E o que está acontecendo conosco, como nação e como seleção, é o ajuste das expectativas. E a gente está sendo sempre pego de surpresa, esperando muito e a realidade nos mostrando, nos confrontando. Na nossa mente a gente está jogando um jogo, mas a realidade está jogando outro. E quando essa distância entre expectativa e realidade é coisa brutal, a gente trava. Parece que a gente não sabe nem jogar. É por isso que na China eles disseram, o Brasil não é mais Brasil. E todo mundo está percebendo. Mas o erro não é tático, o erro não é técnico, o erro está aqui. Nós não estamos desorganizados só taticamente, estamos desorganizados emocionalmente, mentalmente. Ah, temos Ancelotti, vamos ganhar, somos Brasil. Não vai, não é assim. Estamos tentando viver
das memórias de um império que não mais existe. É dura a verdade, mas só assim podemos ir em frente. E é aqui que está o perigo, porque essa mesma mentalidade, esse mesmo orgulho de ser Brasil, essa mesma esperança que nos distingue, que nos levou até a glória, é a mesma que nos levou até a catástrofe de 2014, que quase aconteceu de novo há poucos dias atrás. E a gente não pode viver assim, ou glória ou catástrofe. Não. Essa mesma mentalidade que nos fez conquistar o mundo, é essa mentalidade que nos faz acreditar no impossível, mas também é ela, se não for ajustada, que nos vai levar continuamente a cada vez mais catástrofe e caos em nosso futuro. Foi essa mentalidade que produziu gênios. Mas quando a substância desaparece e fica somente a narrativa, ela se transforma em veneno. E o veneno da ilusão sempre termina em choque com a realidade. Isso é um alerta. Isso é encarar a verdade de frente. Acorda, Brasil. Acorda, seleção. O problema não está nos pés. Está na mente e no coração. Enquanto não acordarmos e enxergarmos quem somos, como estamos, vamos continuar vivendo entre a euforia e a frustração, entre a glória e as catástrofes. Porque nenhuma nação vive para sempre das glórias dos seus antepassados. Chega um dia em que cada geração precisa escrever a sua própria história. E o momento chegou. Acorda, Brasil.